Olá! Vamos conversar um pouquinho sobre Ariano Suassuna? Vem comigo para a gente entender um pouco esse mundo muito mágico que o escritor paraibano Ariano Suassuna construiu para gente. Então, olha só, falei agora, né? O Suassuna é paraibano e ele é filho de um governante da Paraíba, inclusive conta-se muito a história de que ele entrava no Palácio do Governo na Paraíba de Bermuda porque ele nasceu dentro do Palácio do Governo. Então ele disse, para que eu vou me vestir com terno e gravata se eu nasci aqui, a primeira vez que eu botei meu pé aqui, eu botei pelado. Então, ele é um cara que tem uma história aí e que perdeu o pai por questões políticas, inclusive foi um assassinato político, e a partir disso ele vai morar em Pernambuco. Então, ele é um homem que viveu, né, a infância na Paraíba, a vida adulta em Pernambuco, e ele vai ter muitas histórias desses lugares, das cidades e dos sertões desses estados para nos contar. E aí, assim, para a gente entender alguns pontos sobre o Ariano. O Ariano, ele é considerado da terceira geração do modernismo, mas ele tem mais características da segunda do que da terceira. Deixa eu explicar para vocês. A segunda geração do modernismo, quando a gente está falando de linguagem e de temática dentro do romance, a gente está falando de uma linguagem regionalista, de uma linguagem que traz traços de diferentes estados do Nordeste, né? E o Ariano faz isso. Ele usa muito regionalismo, muito coloquialismo, trazendo esses elementos desses estados que eu comentei antes. Só que ele vai ser encaixado nessa geração, na terceira, que a gente considera uma geração mais psicológica, mais densa, porque ele faz análise psicológica dos personagens, mas também pela data em que ele publica o seu primeiro livro. É muito comum que a obra do Suassuna seja conhecida pelo teatro, pelo texto dramático, né? Bom sempre lembrar que dentro dos gêneros textuais literários, o teatro a gente chama de gênero dramático, que é aquele que é feito para dramatizar. Tem videozinho aqui nosso falando sobre gêneros literários também, então é legal acessar. E aí ele faz esse texto, né, que chama Uma Mulher Vestida de Sol, que é a primeira tragédia do sertão. A gente está falando de tragédia, é de uma história que tem luta por algo, que mexe com sentimentos universais, que até remete, né, à Grécia Antiga, quando se discute a terra, a política, o amor. Então, a tragédia sempre traz esses elementos, né? E ele vai colocar isso numa disputa de terra entre dois vizinhos no sertão paraibano. É um livro muito bonito e ele foi a primeira publicação do Suassuna. E aí, para a gente entender um pouco mais sobre algo além dessa caracterização que é um pouco nebulosa, é legal a gente saber que o próprio Suassuna, na década de 70, criou o que a gente chama de movimento armorial. A centralidade do movimento armorial era dar uma identidade para a literatura que misturava o erudito com o popular. O que eu quero dizer com isso? É quase como dizer que ele estava querendo mostrar uma identidade possível para misturar Mozart com MC Hariel. Então, a ideia de que a gente pode misturar muito bem uma literatura super erudita, super clássica, trazendo elementos populares para isso. E eu quero mostrar para ti como é que isso funciona. Aqui, a gente consegue perceber o que eu quero dizer com misturar erudito e popular, se alguém não entendeu a referência do Beethoven e do Hariel. Olha só. O nome da obra mais conhecida do Suassuna é O Alto da Compadecida. Se você não viu este filme, veja. Se não lê este livro, leia. O filme é maravilhoso, é super divertido e o livro é muito gostoso, então vale super a pena. Mas olha só, O Alto da Compadecida é uma referência a nomes que vêm de uma cultura medieval clássica. Aqui, Alto é uma peça teatral que tem um final com lição de moral e uma lição de moral religiosa. Então, e isso vem desde o século XV,
século XIV. E aqui a gente vai ter, inclusive, no início da nossa colonização, o padre Anchieta, que vai vir para fazer a catequese dos indígenas, ele usa autos para educar indígenas de forma religiosa. Então, isso aqui é erudito, né? E aí começa o popular aqui, a Compadecida. Quem é a Compadecida? É Santa Maria, Mãe de Jesus, que é aquela que se compadece dos mais pobres. Então perceba que a gente no título já tem essa mistura que é o erudito e o popular. O nome é super erudito. Agora, a peça trata de uma comédia que é, inclusive, muito comum na obra do Suassuna. O Suassuna é um bom comediante, ele gosta bastante de utilizar esses elementos, tá? É uma comédia que vai contar a história de dois homens muito pobres que vivem de dar golpes por aí para conseguir sobreviver e que acabam entrando numa grande confusão com um cangaceiro. São assassinados, um deles é assassinado e vai se juntar com uma gama de pessoas daquela cidade que eles vão ter que se deparar com seus pecados na frente de Jesus e aí eles vão conclamar a Compadecida, Nossa Senhora, para ajudá-los lá, naquele momento final, para decidir se vão para o céu ou para o inferno, ou para o purgatório, né? Então, percebam que é uma coisa que mistura os malandros brasileiros, a cultura nordestina, a linguagem coloquial, como eu falei antes, é regionalista, tem bom humor, mas traz esses elementos clássicos já da cultura do texto dramático em alto, certo? E para a gente finalizar a aula de hoje, é legal pensar no seguinte: o Suassuna se dizia um contador de histórias, que ele gostava de causos. Então é inevitável lembrar que a linguagem trabalhada no texto dele é uma linguagem fluida. É uma linguagem com uma pontuação muito mais leve e não vai tratar dos temas que são pesados, né? Dos temas que são mais delicados, porque ele trata dos temas delicados, mas ele não trata disso de uma forma muito densa, né? Vai ser sempre muito mais leve dentro do texto, certo? E aí ficamos por aqui hoje. Até mais. Um beijão.